Olá meus amigos Book Crushers, aqui é o Henry Beneto para o nosso primeiro vídeo do mês de junho aqui do canal Na Minha Estante. E como não poderia deixar de ser, hoje eu trago para vocês o nosso wrap-up do mês de maio. E eu já digo para vocês, esse diário de leitura está simplesmente recheado, porque foram 13 leituras que eu realizei durante o mês passado. Como eu consegui realizar isso? Bom, todo o meu foco foi aqui no meu Kindle. Eu descobri coisas novas, eu li livros que eu queria ler há muito tempo, então vai ser um vídeo bem grande, eu tenho certeza disso, mas eu espero de verdade que vocês gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito bem, pessoal, hoje é dia 3 de maio e eu terminei a minha primeira leitura e é um conto que vai falar sobre racismo e eu tô falando de Invisível, da C. Caraciolo. Nessa história nós vamos acompanhar a Catarina, que é uma moradora da Rocinha, para quem não sabe, é um conjunto de favelas da América Latina, que é aqui no Rio de Janeiro. Ela é uma jovem mulher negra, ela é mãe solo e tá buscando emprego como vendedora de loja. Só que ela sabe o racismo impregnado nesses tipos de situações. Ela já vivenciou muito disso pela condição social dela, pela cor de pele dela. A gente percebe uma desesperança na fala. Apesar da história ser narrada em terceira pessoa, a autora ela constrói muito bem essa característica cansada de lutar da personagem, o que é muito triste. Então ela é chamada para essa entrevista, que logo no RH ela percebe que o emprego não vai ser dos melhores, mas ela aceita mesmo assim porque ela precisa ajudar em casa com a mãe, ela precisa do emprego por conta do filho dela. Então ela acaba sendo contratada para essa loja de roupas que fica no Shopping Rio Sul, aqui no Rio, que é um dos shoppings que é numa das regiões mais elitistas, por assim dizer. E ela começa a trabalhar nessa loja de roupas e é um tormento. Ela precisa mudar o cabelo dela, ela é humilhada o tempo todo pela gerente e o tempo inteiro ela se sente invisível da porta para fora da loja enquanto ela está andando nos corredores, até mesmo quando ela vai no banheiro do shopping. Mas ela o tempo todo está ali pensando no filho dela, pensando na mãe dela, pensando na diferença que aquele salário faz para ela. Até que ela conhece a Luciana, ou a Lula, que é uma personagem extremamente carismática, que parece que também trabalha ali no shopping. A Luciana ajuda ela em uma determinada situação. A partir daquele ponto dela começar essa amizade com a Luciana, que a história dela vai mudar por completo. Enfim, eu terminei esse livro, esse conto, batendo palmas para a autora e para a forma como ela construiu essa história e como ela mostrou a Catarina saindo dessa situação dela extremamente desesperançada para um outro ponto. Não é um romance, é uma história sobre crescimento pessoal, é uma história sobre amizade, sobre combate ao racismo, sobre feminismo. E é muito legal ver isso, ver que a ajuda da Luciana chegou justamente com uma amiga, uma pessoa que estendeu a mão e que não necessariamente é o amor da vida dela. Vários tapas na cara em sequência, assim, situações que a autora trabalha ali e que você pensa, será que eu faria diferente no mesmo lugar? E teve uma situação específica que a autora citou que eu pensei assim, caraca, será que eu não seria também uma parte dos outros? E é uma história muito sincera, sabe? Com o tema que ela tá tratando, com a forma que ela tá lidando, a realidade ali de uma loja de shopping e de como os clientes enxergam os trabalhadores ali. E é muito esperançoso o final. É isso que eu posso dizer. É um final muito esperançoso. Como eu disse pra você lá no começo, eu terminei a história batendo palmas. A cena clímax do conto, por assim dizer, que envolve justamente a Luciana, essa melhor amiga da Catarina. Enquanto ela falava várias coisas, eu só faltei levantar e bater palmas pra ela, porque um discurso tão empoderador e tão bonito, sabe? E tão reflexivo sobre várias coisas. Sério, a mensagem que esse conto traz é lindíssima. Eu tô muito empolgado, porque no próprio book a autora dá a entender que vai ter um livro só para personagem acima dos parágrafos finais do conto, então acho que vai tomar um outro rumo a história, mas o conto em si, esse conto que ela traz aqui é maravilhoso, gente, é maravilhoso de verdade e sério, se você ainda não leu, vai lá na Amazon, compra, baixa, porque é uma mensagem muito poderosa. Eu dei 5 estrelas e claro que eu quero ler o livro completo de Invisível. Fingir que eu não tenho que tomar banho agora e gravar o vídeo enquanto está silêncio.
Bem, pessoal, hoje é sexta-feira, dia 4 de maio, e eu terminei a minha segunda leitura do mês. Foi uma recomendação da Chelly, do Instagram Literapia, que eu acompanho. É uma longa viagem, onde nós vamos ter uma livre inspiração nas figuras do James Dean e da Mary Morrow. Esses personagens necessariamente não são o James Dean e a Mary Morrow, já que essas figuras icônicas estão presentes na história em si. Eles são meio que um elo de ligação entre os protagonistas, que é a Mari e o Danny, mas eles meio que compartilham ali características físicas e um pouco da personalidade. Então nós temos esses paralelos entre as figuras famosas e esses dois personagens que são melhores amigos desde que são muito pequenos, só que um nunca se declarou pro outro e aí a vida meio que afastou eles. A Mari acaba se casando com esse melhor amigo do Danny, que acaba se declarando primeiro pra ela. E ela acredita que o Danny nunca gostou dela, mas o Danny sempre foi apaixonado por ela, só que em lealdade ao melhor amigo, ele acaba se afastando do que ele sente pela Mari. Mas esse melhor amigo acaba descobrindo que tem câncer logo no primeiro ano do casamento dos dois e não vai conseguir vencer a doença. E a Mari se torna viúva e o Danny perde o melhor amigo, e isso vai acabar levando os dois a finalmente a consumir a paixão que eles sentem um pelo outro. Só que a culpa vai martelar muito em cima do Danny e ele vai acabar fugindo desse relacionamento que ele começa a ter com a Mari. E é a partir desse ponto que a história vai começar. Nós vamos ter o reencontro desses dois personagens e muitas coisas vão ser reveladas nesse reencontro, que é planejado até pelo próprio Danny. Tem alguns segredos que a própria Mari escondeu quando o Danny fugiu. Enfim, a escrita da Natália Oliveira com toda certeza é muito gostosa. É uma história curta, mas você percebe uma tridimensionalidade nos personagens, o que é muito bom sempre. A construção do passado dos dois, esse elo de ligação que eles possuem com as figuras da Mary Morrow e do James Dean, ícones presentes na imagem deles e no trabalho deles também, principalmente do Danny, que acaba se tornando fotógrafo e usa muito dessa temática dos anos 50, dos filmes dos anos 50 no seu trabalho. Até uma forma de estar sempre em contato com a Mari, que eu de verdade estava gostando bastante da história até o último terço. Eu achei que o último terço acabou acelerando um pouco as coisas, dava para ter um desenvolvimento mais lento, assim como foram as duas primeiras partes da história. Acabou que depois das revelações, depois do desenlaçar da história, foi um tanto quanto mais rápido do que deveria ser. Mesmo assim, mesmo com esse porém do final, que eu achei que poderia ter sido um pouco mais lento, um pouco mais gradativo com o peso que a história tinha, eu gostei muito a forma como a autora abordou esse triângulo amoroso, até porque é um pós-triângulo amoroso e não de fato nós acompanhando a forma como esse triângulo amoroso se desenrola, por assim dizer. Nós temos muito essa questão de lealdade na amizade. Enfim, foi um conto ótimo para me apresentar a escrita da Natália Oliveira. E eu dei 3,5 estrelas para Uma Longa Viagem, da Natália Oliveira, disponível lá na Amazon. Hoje é quarta-feira, dia 9 de maio, e eu terminei a nossa terceira leitura do mês, mais uma vez também no meu Kindle. Contra todas as possibilidades, eu terminei uma série que eu li o primeiro livro lá em 2016. O primeiro volume não foi exatamente o que eu estava esperando, então eu realmente não estava com muita expectativa de terminar essa história e me surpreendi bastante com essa continuação. Eu tô falando de Us, da Sarina Bowen e da Ellie Kennedy. É a continuação de Him, que eu li há 2 anos atrás, que vai contar a história do Jamie e do Wes, que são 2 jogadores de hockey, amigos de infância. E no primeiro livro nós temos o Wes, que é secretamente apaixonado pelo Jamie, tendo que lidar com esses problemas de estar apaixonado pelo melhor amigo, e também temos o Jamie se descobrindo bissexual. E em Us é justamente o relacionamento dos dois, quando eles se mudam para o Canadá, para o Wes entrar na liga de hockey, com a sua primeira temporada como um jogador profissional, e o Jamie se tornando um treinador de liga infantil, tendo que lidar com os alunos deles, tendo que lidar com um colega de trabalho que não é exatamente a pessoa mais profissional do mundo, e dilemas que vão acabar surgindo na relação entre ambos, como o Jamie e a sua insegurança com o fato do Wes receber muito mais do que ele, afinal ele é só um professor e o namorado é uma estrela do hockey em ascensão. O Wes tentando lidar com o fato de que o Jamie é bissexual e o medo dele de acabar se cansando do relacionamento dos dois e procurar algo mais tradicional, indo se casar com uma mulher e formar uma família grande como o próprio Jamie possui. E esses problemas, esses atritos de comunicação vão
acabar se transformando em uma enorme bola de neve, pois os personagens de fato têm um sério problema para sentar e conversar o que eles estão sentindo. E para completar, quando eles possuem tempo livre, surge o Blake, que é um companheiro de equipe do Wes e que acaba se mudando pro mesmo prédio que o Wes e o Jamie estão morando. E o Wes ainda não saiu do armário para a liga de hockey, que ele quer aproveitar essa primeira temporada dele como jogador profissional sem a pressão de ser um jogador de hockey gay. Ele sabe que vai acontecer quando ele finalmente sair do armário. E ele quer estar com um nome mais forte antes do backlash que ele sabe que vai sofrer por acabar saindo do armário. E tendo o Blake o tempo todo ali na casa deles, porque o Blake é um cara extremamente conveniente e acha que tem que viver 24 horas possível na casa do Jamie e do Wes, eles não sabem o que fazer com aquele cara que é extremamente conveniente, mas no decorrer da história a gente vai perceber que vai se tornar um amigo de verdade para eles. Enfim, esse basicamente é o ponto de partida de Us, ou seja, muita coisa vai acontecer, tudo vai se transformar numa enorme bola de neve. E, contra todas as possibilidades, como eu disse, eu gostei muito mais dessa continuação do que o primeiro livro. Como eu disse para vocês lá em 2016, quando eu li Rim, basicamente eu esperava que as autoras explorassem muito da personalidade e do relacionamento deles e acabou se tornando algo muito mais sexual e muito mais erótico. E tudo que eu sentia falta no primeiro livro foi de fato abordado nesse livro. Ele vai ter que enfrentar problemas de homofobia no trabalho. Obviamente, o relacionamento dele com o Wes vai vir a público e então vai ter toda a pressão da imprensa, a pressão da própria família do Wes, que não aceita o fato do Wes ser gay. Toda essa situação com o Blake, que é extremamente divertidíssima. Blake é um personagem que, assim que aparece, você fica com muita raiva dele, porque ele é um cara super irritante, mas assim como ele faz com os personagens, você acaba sendo cativado pelo Blake também, e percebe que essa personalidade infantil e escandalosa do jogador de hockey é apenas um detalhe do bom coração que ele tem. E sim, tem umas partes mais hot, como tem no primeiro livro, mas com o background que o relacionamento dos dois está tendo nesse ponto específico em si, tudo ganha uma carga e um peso maior que não tinha no primeiro livro, e eu gostei muito de ver e de ler isso. As autoras, de fato, obtiveram a minha redenção com esse segundo volume da série. Elas falaram sério quando tinha que falar sério, elas foram divertidas quando tinha que ser divertido, foram sensuais quando tinha que ser sensual. E eu senti que os personagens foram muito melhores construídos, muito melhores moldados. Enfim, foi interessantíssimo, foi divertido, foi uma leitura super gostosa. Eu dei 4 estrelas cheias pra Us. Todo o desenvolvimento desse segundo volume me cativou por completo. E acabei descobrindo que tem um spin-off com o Blake, que é esse melhor amigo do Wes e do Jamie, e que surge nessa história. E com justamente a irmã do Jamie. Então eu tô muito empolgado para retornar para esse universo de rock que a Ellie Kennedy adora. Enfim, gostei de verdade de Us. Eu não esperava gostar tanto dessa segunda parte da história, mas me surpreendeu bastante. E, enfim, recomendo. Muito bem, e hoje é quinta-feira, dia 10 de maio de 2018, e sim, eu já terminei a minha nova leitura do mês, e como eu falei, é o spin-off de Him. Eu tô falando de Good Boy, da Sarah Gray e da Ellie Kennedy, que vai contar a história do Blake e da Jessica. A Jessica, que é uma das irmãs do Jamie, o Blake, que é colega de equipe do Wes e vizinho do Wes e do Jamie. E devido a algo que acontece em Us, o livro passado, eles acabaram se conhecendo e aconteceu algo ali entre eles. Jessica não quer admitir nem pensar muito, mas devido a um evento do Jamie e do Wes, eles vão acabar tendo que trabalhar juntos em equipe, e o Blake meio que vai usar essa oportunidade para tentar se reaproximar da Jessica. Só que a Jessica, apesar de ter uma atração física incrível pelo Blake, não consegue levar o cara a sério, justamente pela personalidade infantil dele, por ele ter essa presença expansiva e falastrona e extremamente ruidosa, que é algo totalmente que a Jessica não quer no momento, já que ela se considera basicamente a ovelha negra da família dela. Todos os irmãos dela já estão meio que com a vida encaminhada e ela ainda está trocando de faculdade, ela ainda não terminou nenhum curso e nem se engajou em nenhum emprego, e ela meio que considera isso uma vergonha para os pais dela, já que todos os irmãos dela já estão com a vida encaminhada, e ela quer de fato agora tomar tendência nessa vida e ser uma pessoa mais regrada e ter um relacionamento com o Blake não é exatamente o que ela acha que vai ajudar nesse exato momento. Mas se não bastasse ter que lidar com o Blake nesse evento em si,
ela acaba sendo aprovada para a faculdade de Toronto, que é onde o irmão dela mora, e também o próprio Blake. E quando ela acha que eles não vão ter muito contato, é aí que eles vão ter muito, muito, muito contato. E o Blake vai fazer de tudo para mostrar para ela que ele também pode ser um cara que vai ajudar ela nos momentos difíceis. E que ele não é exatamente só o palhação da equipe, como todo mundo pensa que ele é. Enfim, contra todas as possibilidades, eu achei essa história muito, 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 muito fofa. A gente já está acostumado com a personalidade do Blake lá do livro Us. A gente já sabe como ele é, a gente sabe que ele basicamente é um adolescente no corpo de um cara de 25 anos. Isso não é nenhum elogio, mas por detrás dessa infantilidade toda que ele tem, o Blake é um cara legal. Por mais que a Jessica não quer aceitar isso, ela tá sendo cativada por essa personalidade dele. E ela acaba conhecendo não só ele, como conhecendo o passado dele, que não é tão brilhante quanto parece. Aconteceu algo que machucou ele de verdade. Justamente essa alegria que ele esbanja pra todo mundo é meio que uma autodefesa sobre algo que aconteceu no passado com ele. E é muito, muito, muito legal conhecer a família do Blake, que é tão expansiva e tão barulhenta quanto ele é, principalmente a mãe dele. Obviamente nós vemos um pouco mais do Wes e do Jamie e como é que eles vão reagir ao descobrir que a irmã do Jamie tá saindo justamente com o vizinho deles. E eles têm esse relacionamento de cão e gato. Acho que eles não negam a química que é entre eles. E a gente percebe que ele ajuda muito nesse crescimento que a Jessica tá buscando para a vida dela, de não só impressionar a família dela, mas a ela mesma. Enfim, eu li super rápido, como vocês podem ver, eu li basicamente em um dia. O conflito todo do livro é justamente a Jessica se convencer que o Blake pode ser sim um cara legal pra ela. Sim, o Blake meio que volta a irritar um pouquinho no começo do livro, mas não sei o que há nesse personagem. Ele é super carismático, ele te conquista, ele te pega e... Enfim, eu adorei de verdade, foi uma leitura super divertida, super rápida. Eu dei 4 estrelas para a minha leitura de Good Boy. Funcionou muito como um spin-off de Us e funciona muito como um livro único. Eu achei extremamente divertido e mais um acerto da Sarina Bowie e da Ellie Kennedy. Hoje é dia 18 de maio e eu terminei mais uma leitura e foi mais uma recomendação da minha amiga Alice Cunha. Na verdade, uma recomendação de uns 2 anos atrás e que eu finalmente resolvi pegar pra ler porque eu já conhecia a autora, já tinha lido outras 4 histórias dela, só que eu não tinha gostado muito dos outros livros. Mas a Alice ela foi tão insistente quando ela me recomendou esse livro que eu pensei, ok, vamos ver o que vai dar. E contra todas as possibilidades, eu gostei muito, muito, muito dessa história. Eu tô falando de Black Raven, da J.J. McAvoy, e vai contar a história da tia e do Levi Black. O Levi Black é um renomado advogado de Washington, ele dá aulas, ele tem um escritório muito poderoso. E a tia é uma jovem universitária negra que acabou de perder a mãe. E ela acaba indo para um bar, meio que para desestressar, e lá ela encontra o Levi Black. Eles conversam, se conhecem ali, rola uma química. E como ambos estão na última semana de férias deles, eles resolvem passar a última semana de férias juntos. Tem compromisso e quando as férias deles acabassem, cada um ia seguir pro seu lado. Só que obviamente eles vão se apaixonar durante essa semana de férias que eles vão ter juntos e vão sentir muito quando chegar o último dia e eles forem se separar. Eles vão pensar e tentar se reencontrar e etc e tal. Só que quando a tia vai começar as aulas dela na faculdade, o que ela descobre? Descobre que o Levi é justamente o professor da matéria mais importante dela e que é conhecido como El Diablo, porque o cara é o capeta na sala de aula. Pois sim, a tia está fazendo faculdade de advocacia e é a partir desse ponto que a história vai começar. Só que isso não é nem 1/4 do que o livro vai trazer. O livro vai trazer muita, 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 muita reviravolta. E foi justamente isso que me conquistou tanto, isso que me fisgou, que me deixou tão investido na história, que acabou que eu li em uma manhã. Se eu pudesse definir Black Raven, em poucas palavras eu diria que é uma mistura de How to Get Away with the Murderer com o texto final de Legalmente Loira. Justamente aquelas partes do julgamento, com aquelas revelações bombásticas, etc e tal. Então, justamente nesse ponto. A cada capítulo, a cada revelação, você não sabe para onde a história está indo. E o mais incrível é que é tudo muito crível com um contexto que a J.J. McAvoy está criando ali. Não ficou forçado, como aconteceu em Charles Star. E você só pensa como é que aquilo tudo saiu, como é que aqueles nós foram criados e como é que todos esses personagens acabaram se chocando. Porque sim, vai haver uma ligação entre todos eles. E é isso que deixa tudo mais insano, porque fica extremamente incrível.
O fato da tia ser uma protagonista negra de um gênero erótico é algo digno de nota, porque não é algo que a gente encontra por aí, muito pelo contrário, é até meio bizarro isso. E vai ter sua importância ali, porque em vários momentos vão ser discutidos as questões de tensão racial nos Estados Unidos, já que a própria autora, a J.J. McAvoy, é negra também. Então ela vai aproveitar ali todo o tema da história para abordar alguns pontos, o que eu achei muito legal e dá um dinamismo pro próprio livro também, uma profundidade maior pro próprio livro. E mesmo que no começo eu tenha revirado muito os meus olhos na parte erótica do Levi conhecendo a tia, etc e tal, quanto mais eles se conheciam, mais eu torcia por eles. E eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? Mesmo pra alguém que ainda é meio com gênero erótico. Enfim, fiquei completamente fascinado e investido em Black Rainbow. Eu fiquei chocado com as reviravoltas que ele traz. Eu gostei muito de verdade desse livro e a autora ganhou a sua redenção comigo com essa história. Enfim, eu dei 4 estrelas para Black Rainbow e estou fascinado de verdade. Muito bem, hoje é dia 23 de maio e eu terminei a minha leitura de Formas Reais de Amar e eu estou completamente surpreso com essa antologia que vai tratar sobre 4 princesas negras e são 4 histórias muito diferentes entre si e 4 histórias que me conquistaram completamente de verdade. Enfim, com certeza eu vou gravar uma vídeo opinião sobre essa antologia para vocês, já deve ter saído no canal, vou deixar o link aqui em cima para quem quiser assistir a minha opinião sobre as 4 histórias separadamente. Mas de verdade, estou completamente fascinado por essa antologia e acho que é a primeira vez que uma antologia se torna um book crush do ano. Nunca tinha acontecido e dessa vez aconteceu porque eu gostei das 4 histórias nesse nível. Então, estou completamente arrebatado por essa antologia e com certeza vou gravar um vídeo e espero de verdade que vocês assistam. Muito bem, hoje é dia 23 de maio. Eu tô aqui no quintal e, enfim, vamos falar sobre mais uma leitura, que não é exatamente uma leitura, e sim são 6 leituras que eu realizei de uma vez, já que são HQs e ainda felizmente não foram publicados aqui no Brasil, que eu acabei tropeçando lá nas recomendações da Amazon, que é Fancy, da C.S. Pacat e da Joanna the Mad. A C.S. Pacat é uma autora que, mais uma vez, eu fui apresentado pela minha amiga Alice Cunha. Ela mostrou alguns vídeos de booktubers latinos e todo mundo tá falando sobre essa autora, e isso muito antes de Príncipe Cativo ser lançado por aqui. Eu anotei o nome dela e eu fiquei de ler. Acabou que já foram lançados 2 livros da série aqui no Brasil, eu ainda não li. Mas acabei tropeçando com Fancy, essa aqui, e que é o novo trabalho dela lá na Amazon, e eu falei, por que não? Enfim, como vocês podem ver pelas capas que estão aí, na tela a Fancy vai falar sobre esgrima e vai se passar em uma escola interna para garotos e com foco em esgrima. Eu não sei nada de esgrima, de verdade assim, ou ao menos eu não sabia nada de esgrima até ler Fancy, porque eu simplesmente devorei todas essas HQs que já foram publicadas. Só foram lançados 6 issues até o momento. Nós vamos conhecer o Nicholas Cox, que é esse rapaz pobre e que tem o sonho de ser um esgrimista olímpico. E nós vamos acompanhar essa subida dele na carreira. Ele sendo bolsista na Academia King's Warrior e conhecendo o seu arqui-inimigo, por assim dizer, que é o Kenji Katayama. Basicamente é o segundo melhor esgrimista do momento e a grande promessa do esporte. Os colegas de escola dele e toda a rivalidade que tem nessa equipe e toda a amizade que tem nessa equipe, e é simplesmente sensacional. Sendo da C.S. Pacat, sim, ele tem uma temática LGBT. A gente percebe a tensão entre os personagens, principalmente entre os protagonistas, que é o Nicholas e o Kenji, que são o tipo cão e gato. Você sabe que eu adoro personagens cão e gato, então eu já fiquei extremamente investido nisso. Mas o cast de personagens, apesar de serem todos masculinos, é extremamente representativo, o que eu achei sensacional. Eu tô aprendendo muito sobre esgrima, porque eu tô conseguindo entender as técnicas e eu tô lendo em inglês, então imaginem só a pessoa. E eu li todas as 6 edições em um dia. A próxima edição só sai em junho e eu tô morrendo por dentro porque terminou em um momento que eu queria muito ver como é que vai se desenrolar. Enfim, eu quero muito continuar Fancy. Isso é sensacional porque eu não sou muito de ler HQ. Eu dei 4 estrelas para as 4 primeiras edições e 5 estrelas para as 2 últimas edições. E, gente, sério, de verdade, leiam Fancy. Muito bem, hoje é segunda-feira, dia 28 de maio. Pena uma semana que estamos em greve.
terminei a minha última leitura desse mês de maio, que também foi no Kindle, afinal esse mês todo foi no Kindle. E eu li o 4º volume da série Magistério, da Black e da Cassandra Clare, que foi A Máscara de Prata. E depois do que aconteceu no final de A Chave de Bronze, eu não sabia para onde a série iria me levar, e de fato foi uma surpresa muito grande perceber qual foi o caminho que as autoras decidiram escolher para tomar nesse 4º e penúltimo volume. Enfim, com certeza eu quero gravar um vídeo, porque eu fiz vídeos para os 3 primeiros, então tem que ter vídeo pro 4º, vou deixar o link aqui em cima. Mas só o que eu posso dizer sobre o que eu tô sentindo agora com o final desse livro é que cuidado com o que você deseja. Eu acho que esse livro foi a lição perfeita de pensar, cuidado com o que você deseja. Enfim, eu dei 4 estrelas, eu fiquei em dúvida se eu dava 3,5 estrelas ou 4 estrelas para esse volume da série Magistério, mas eu vou dar 4 estrelas para ele e, enfim, foi isso tudo que eu li nesse mês de maio e eu tô chocado comigo mesmo. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso diário de leitura do mês de maio de 2018. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse nosso wrap-up simplesmente recheado de leituras. E se gostaram, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais, pois já está ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na Instante, se torne um crush, seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreva aqui embaixo para estar sempre sabendo quando tem vídeo por aqui. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, também vou estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads. E aí, quais foram as suas leituras do mês passado? Vocês já leram algum desses livros que eu li, vocês pretendem ler? Deixe aqui embaixo as suas opiniões, pois vocês sabem que conversar com vocês é a melhor parte dos vídeos para mim, pois aqui foi o Beneto para mais um vídeo diário de leitura no canal Na Instante. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.